o vídeo da mandala, que ilustra um pouco, por exemplo, essa relação de como tem... É só por alto, só para mostrar alguns trechos mesmo. Você pega, por exemplo, os navarros, indígena da América do Norte, né? As tradições deles contam em tudo isso que a gente falou, de que teve um paraíso original, que saiu, que vieram de navio. Eles contam a mesma história. A tradição deles é a mesma desde o início do tempo. E eles fazem esses desenhos de areia, né? Eles têm todo um ritual que eles desenham, e o próprio desenho, essas mandalas, eles contam uma história, que é a mesma história, que é essa história, né? E cada uma é assim... Aí esse vídeo é até legal, tá até lá no site, mas a segunda metade do vídeo mostra essa mesma técnica dos monges budistas, né? É a mesma coisa, os monges budistas lá no Tibete fazem os desenhos de areia contando a mesma história dos índios navarro norte-americanos, entendeu? Então assim, de duas uma, ou teve comunicação, né, de um continente para o outro, o mundo não seria tão novo assim, ou vem de antes da Era do Gelo, entendeu? E aí, por exemplo, coloca no minuto 32,5, Gabriel, por favor, só para mostrar Você saberia dizer o que é a mandala, velho? Você vê essas mandalas aí, você sabe... Acho uns desenhos loucos, né? Tipo, uns desenhos loucos. Tu espelha ele várias vezes, é uma mandala. Sabe o que significa as mandalas? Cara, você vai ficar de cara... Volta aí, tá, essa mandala, pausa um pouquinho aí, Gabriel. Senhora, essa aí é louca, hein? Cara, esse foi um insight, só porque eu acho legal, assim, que lendo o trabalho, pô, que interessante. Mas depois que eu te falar, vai ficar óbvio. Sabe o que é esse desenho? E geralmente, todos os desenhos de mandala é a montanha sagrada dos antigos. Isso é uma pirâmide vista de cima. Caralho, velho. Todas as mandalas, praticamente, são isso. Conta essa mesma história sobre a montanha sagrada. E aí você vai em todas as tradições, a mesma coisa. Você vai ver a pirâmide do Egito. É uma alusão à montanha sagrada, que era um vulcão, né? Eram os deuses antigos, eram os vulcões. E dá um play, por exemplo. Ele até tem uma narração, quem quiser ir no site lá, tanto para os artigos quanto para esse vídeo, para ilustrar. Dá um play aí, Gabriel, só para... Porque aí mostra também essa questão da... Acho que até, não sei, era 32, que é justamente essa representação. Eles sempre fazem como se fossem níveis, ó, tá vendo? É como se fosse essa construção da montanha sagrada, sempre aludindo e contando as histórias dos deuses. E, de novo, dá margem para muita coisa. Essas mitologias, elas são sempre obscuras, sabe? Elas sempre contam várias histórias e, ao mesmo tempo, outras histórias. Mas a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Tipo, daqui pra frente a gente não vai chegar mais perto de saber. De saber do que você diz? De tudo. Bom, aí vai, né? Mas, por exemplo, a tradição da pétala do lótus sagrado fala exatamente a mandala com uma lótus em cima da mandala, que foi o final da guerra, e conta, assim, histórias, e aí já no hinduísmo de novo, assim, com detalhes absurdos, que teve o Vajra, né? Tipo, o raio dos Zeus, né? Sempre uma alusão, né? Então, assim, que sugou o sangue, explodiu e aí o Arísio tem todo assim, um trabalho mostrando que isso, na verdade, são alegorias para falar sobre uma guerra nuclear. Que provavelmente teve uma explosão. Cara, isso aí é loucura, velho. Isso aí é, tipo, porra, isso é uma quebra de paradigma absurda. Total. Comprovar isso. Não, os caras tinham tecnologia para fazer isso, velho. E tá lá, a anomalia existe, né? A explosão nuclear, ela deixa uma assinatura. De radioatividade, sim, etc. Carbono 14, né? Então, por exemplo, você sabe se um quadro ele vem de antes da Segunda Guerra ou não. Eles fazem esse teste para ver se os quadros são originais pelo teste de carbono 14. Eles pegam lá em média e vê se tem a radiação de antes da explosão da bomba atômica. Porque muda a radiação do planeta. Deixa uma assinatura. E a assinatura de 2 mil anos atrás está lá, mas é tido como uma anomalia, entendeu? Tipo assim, uma supernova. E não, entendeu? Tipo assim, peraí. Por que não? Poderia ter existido, né? Inclusive o Arísio vai mais além ainda, que ele fala que antes da Atlântida teve outra civilização, né? Teve uma outra explosão 70 mil anos atrás. Então, assim, talvez a gente está preso nesse ciclo de evoluir, decair, evoluir. Então decair. Talvez tenha uma agora e reseta a humanidade de novo. A gente é muito frágil. Então, a gente é muito frágil. Mas talvez dessa vez seja diferente. Tipo, porra, a sensação que dá é que a nossa tecnologia é muito foda hoje em dia, né? Acho que é a primeira vez, porque
vamos supor que houvesse explosão assim, cara, a gente tem satélite hoje em dia, a gente tem parada na Lua, tem umas porra que eu acho que nenhuma outra chegou tão longe. Mas ainda se mata e vive em função de dinheiro, né? Atropela quem for. Sim, então, assim, exato. Mas eu digo, se der muita merda agora, eu acho que os próximos caçadores-coletores que surgiriam novamente, a próxima humanidade, vamos dizer assim, tipo, teria muitas evidências de que a gente... E talvez teriam as sementes, né? O Arisio fala muito isso. Que sobraram alguns. Semente tanto de língua, né? Alfabeto, as técnicas antigas, elas... o povo continua ali, né? Os poucos sobreviventes, então tem que recomeçar do zero, né? Mas já com essas sementes de... E aí tem várias coisas, velho. Tipo assim, tem o artigo, o Arisio vai falar sobre genética, tipo assim, que você pega plantas domesticadas, sei lá, arroz, simples, que a gente tem dia a dia nosso, domesticados, que permeia toda a agricultura nossa moderna, mas elas vêm da Era do Gelo. Elas não têm um ancestral muito em comum, assim, tem um up, por exemplo, você pega um cavalo, assim, do nada. Você pega o ancestral do cavalo, aí você vai ver, assim, um bicho pequeno, mirrado, que ninguém, assim, não serve pra montaria. Tipo, tem uma desconexão, assim, parece que falta uma faixa, um pedaço de conexão. Degrau. E aí, de repente, você tem um bichão que tipo, serve pra você cruzar o país. E tudo. Então, assim, tem indícios até de domesticação, assim, claro, né? Então, entre várias outras provas, o legal, o Fermento, é que não é uma prova ou outra, assim, são centenas de indícios que mostram, assim, uma origem comum. Por exemplo, eu estava lendo uns artigos aí mais recentes sobre... Mas também era montanha, mas também era representado pela árvore da vida, né? Que tinha a palmeira antiga, né? Então, assim, a figura da palmeira, aí você vai ver, cara, eu fui pesquisar, você tem as religiões cultuando o dia da palmeira, velho, assim, não tem motivo nenhum, surge do nada, assim, tem uma só figura... se perpetuou. Mas vem de onde, entendeu? Isso é uma alusão ao paraíso original, que tinha a árvore da vida, a árvore do conhecimento, então, assim, que seriam as duas... E tem mitologia pra dar com o burro, sabe? Tipo... Cara, isso é muito louco, velho. Porque... assim, são duas coisas que são muito perturbadoras de pensar. A primeira delas é que, caralho, a gente talvez não seja tão evoluído quanto a gente acha que a gente é, porque pode ter tido uma civilização que atingiu um nível de tecnologia tremendo e houve uma ruptura por algum momento, a humanidade passou por um período de quase extermínio, quase de extinção, de alguma maneira se reergueu e as histórias foram sendo contadas e se difundiram dessa mesma origem. Então o assustador é pensar, cara, tá, a gente não é tão pica assim, velho. Houve uma ruptura, antes eram mais foda do que a gente. Antes talvez tinham mais tecnologias, mais conhecimento que a gente não tem. E o segundo ponto é parar e pensar o quanto se perdeu também, né? Tipo, porra. É porque, qual que é o problema de tudo isso que a gente tá discutindo aqui? A gente não tá mais perto de entender, cara. A gente tá cada dia mais longe, eu acho. Porque, tá, beleza, a tecnologia tá evoluindo, tem lugares ainda muito fodas a serem escavados, possivelmente, arqueologicamente, sei lá, tem a Amazônia inteira pra explorar arqueologicamente, que dizem que tinha uma civilização ali desenvolvida também. Tem lugares no fundo do oceano que também talvez vão contar histórias que vão corroborar com tudo isso. Mas agora, ao mesmo tempo que a tecnologia evolui, a gente tá ficando cada dia mais longe, tem coisas se deteriorando e conhecimentos que foda-se, cara, porque as pessoas da humanidade aqui em geral estão gravando TikTok, cara, foda-se, tá, Atlântica que se exploda aqui, velho, vou gravar meu TikTok e deu. Sim, inclusive, esse primeiro ponto, pro hinduísmo, a gente tá na era negra da humanidade hoje, a gente tá na Idade do Ferro, a gente voltou, né, porque tem a teoria do templo cíclico, né, tem uma graduação, assim, da Idade do Ouro, Idade do Bronze, e a gente estaria nesse último, que seria a Idade do Ferro. Que é o subdesenvolvimento, de guerra, de
sabe, saindo da lama, da humildade, e a gente ainda tem um caminho para supostamente chegar de novo na era do ouro, né? Que supostamente ainda vão demorar aí mais 1000 anos pra gente conseguir chegar. Meu Deus, então tem bastante então, assim, terreno pra piorar. Mas assim, o que É uma é teoria verdade, também. é uma teoria, mas é a tradição hindu, né? Do templo cíclico. Mas da mesma maneira que hoje as religiões são um ponto de vista e beleza, elas tiveram uma origem, não significa necessariamente que essa origem, ou até mesmo se a gente pudesse ter a oportunidade de conversar com um Atlante, um habitante de Atlântida, que o que eles cultuavam era verdade. É bom, aí talvez tenha até tecnologias, né, como você falou, que a gente ainda nem entende direito, né? Tá expresso ali na mitologia e a gente tira como um indígena qualquer e na verdade não, tem uma sabedoria ali, né? Então... Mas mesmo que tenha também, é uma interpretação, tipo, eu digo, a nossa sociedade, da mesma maneira que a gente acha que a gente é muito pica, pode ser que eles achavam que eles eram muito pica e eles não eram também. Também, tipo, sim, e pensar, a anterior também achava que era e... se destruíram, né? E se destruíram. E, porra, sei lá, velho, o cara, tipo, tem gente que tu senta pra conversar, o cara fala, não, velho, eu tenho certeza aqui que o espiritismo é a religião, porque justifica isso, a lei do karma, blá, 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 blá. E daí chega o outro e fala, não, velho, que espiritismo, cara, o bagulho aqui é o deus da Nova Guiné, velho, porque tal. E daí chega o outro, não, é o deus nórdico. Então, eles também podiam ter sub-religiões lá, ou era uma só, e não é porque existia uma religião só lá também que eles estavam certos. Sim. E, porra, isso é mais louco ainda, velho. Sim. São muitas camadas. Tem questões, assim, do tipo... Né, por exemplo, você falou sobre espiritismo, você pega a Umbanda, né, por exemplo, você tem os orixás, você tem... tem trabalhos que vai mostrar que esses orixás seriam também os deuses egípcios. Assim, tem um sincretismo, né? Você vai pegar, por exemplo, até a figura de Jesus, assim, existe todo um sincretismo, né? Que são alegorias também. Eles falam, por exemplo, a Bíblia seria um enorme texto codificado ali, né? Que deriva exatamente, assim, não que Jesus não existiu, né? Não cabe a mim Mas há dizer... controvérsias também. Também, não, mas... Jesus mitológico, Jesus ou que talvez histórico. existiu e teve toda uma história adaptada que vem justamente disso, do paganismo, né? Paganismo significa o jardim de Pan, Garden of Pan, né? Esse jardim de Pan que era o jardim original, né? Das Hesperiades. O jardim, que seria o jardim do Éden, né? A origem, que mais uma vez se remete a... que seria a Atlântida, né? Que o Aris coloca na Indonésia e tem volta nessa questão da Era do Gelo, né, e tal, mas basicamente esse sincretismo está muito ligado, por exemplo, com heróis civilizadores, assim, você tem... Porque, de novo, na mitologia, nesses símbolos alegóricos, às vezes tem uma história, você vai contar a história, por exemplo, de Adão, na Bíblia, né, por exemplo. Às vezes não é a história de Adão. Adão representa um povo. É a cultura de um povo, é o pai de uma de um povo que está ali sendo representado. Então a história não é de Adão, a história é do povo. O que já passa de uma maneira lógica a fazer muito mais sentido. Sim, e aí, ao mesmo pegada, as mulheres nas tradições, nas histórias, mitologias, seriam referências a lugares. Né? Então, por exemplo, você vai falar, sei lá, sobre a mãe virgem que deu filho, talvez está querendo dizer que era um povo que originou sem se derivar de outro povo. Né? Assim, tipo, e aí você pega a história, por exemplo, dos heróis civilizadores, né? E você tem o Hércules, né? Que seria o mais famoso, o Heracles, e aí vem e traça, assim, tem esses mesmos heróis, tipo, em outras tradições. Aí você vem aqui nos índios, aqui de novo na América do Sul, você tem o Jurupari, e aí são os mesmos arquétipos, cara, a figura do flautista, dos trabalhos, tem umas ligações muito sutis, assim, que precisa de alguém como o Arizo para vir falar e mostrar, falou, galera, parece que Hércules, Jurupari, talvez Jesus, tal, aí liga pra Shiva, né, assim, que seria o flautista original, e assim, de novo, tem que ir no trabalho do Arizo para realmente entender. Daqui a pouco a gente pode abrir um artigo aí só para entender, ilustrar um pouco o que eu tô falando, mas assim, trabalho muito sutis, assim, que mostram que tem uma ligação. Agora, para que serve, como que a gente tem que interpretar isso, aí eu já não sei dizer, acho que tem a verdade de cada um. Inclusive, galera, assim, podcast, né? A gente está aqui, não é porque qualquer pessoa vem no podcast assim que a gente detém a verdade, né? Cada um tem que saber ter a própria verdade e procurar as próprias fontes. Então, toma muito cuidado, assim, com o que você vê. Na verdade, para falar a verdade, eu nem acredito em verdade. Então. Eu acredito apenas na dúvida. Sim. Eu acho que sempre a verdade é um ponto de vista subjetivo. Sim. Então, a gente nunca vai chegar numa verdade.
tua verdade nunca vai ser a minha verdade e a única coisa do E a ciência cogito é isso, né? ergo sum lá, né? Sim. Cogito ergo sum, que seria a dúvida. Sim. Duvido, A ciência é logo existo. exatamente isso. A gente tem que entreter quantas ideias for possíveis e diminuir para quantas for conveniente. Tipo assim, a ciência ela tem que estar num processo eterno de construção. Ela tem que se permitir questionar tudo que ela sabe, tudo que ela... Né? A gente, por exemplo, tinha provas de 50 anos atrás que, não, peraí, a humanidade tem 2.000 anos, 3.000 anos, aí passa... Não, peraí, agora ela tem 30.000 anos. Não, ela tem 60, aí vai... A ciência vai mudando, vai evoluindo. Mas sempre há uma barreira, principalmente nessa temática. Existem muitos arqueólogos, por exemplo, de pessoas que são, como é que eu vou te dizer, que trabalham com isso, historiadores que não aceitam que os conceitos que eles têm possam estar errados. Sim. Bom, ausência de prova não quer dizer uma prova de ausência, né? Então, assim, mas existem... E aí é uma alegação até do Arizo, assim, sobre a multidisciplinaridade, porque ele, por exemplo, entrou em estudos de linguística, né? Aí você vai ver, o pessoal vai falar sobre o especialista da área, que, sei lá, a linguagem ela originou em vários focos em dado período e elas foram... Mas aí o Arizo vai questionar coisa do tipo, não, peraí, tá, vocês são bons em linguística, mas sabe a probabilidade disso acontecer? Assim, sei lá, a probabilidade de uma civilização desenvolver uma linguagem em dado período, sei lá, 1 em 10 milhões, mas de 2 desenvolverem, é 1 em 10 milhões vezes 1 em 10 milhões. Aí de 3, 4, 5, é exponencial. Simultaneamente, tipo... Entendeu? Cara, exatamente, eu nunca tinha pensado nessa porra, velho. E a coisa, assim, que linguista não entende, porque é uma coisa de estatístico, né? Então, assim, tem que ter uma multidisciplinaridade dos temas da ciência, uma unificação, para poder aceitar um paradigma desse. Muito bom esse corte, né? Manda ele pra aquela pessoa que precisa saber disso.